Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou então chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem então disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semei. Então por que não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois o homem disse aos que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes então disseram: Senhor, mas este já tem 1000 moedas. E ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, vamos entender um pouquinho esse longo Evangelho de hoje, que tem algumas passagens que podem nos parecer um pouco estranhas. Jesus dá um exemplo de um governante, um senhor duro, de palavras duras, que manda matar o servo no final. O que Jesus quer dizer com isso? Quando a gente começa a ouvir essa palavra, você pode estar se lembrando de uma outra parábola dos talentos, que é narrado lá no Evangelho de Mateus. O Senhor sai, distribui talentos, que são quantias financeiras, e depois ele retorna e cobra para ver o que os servos fizeram com aquele dinheiro, com aquela riqueza. Aqui a tradução do Evangelho de Lucas diz que o Senhor entregou 100 moedas. No texto original grego se fala 100 minas. Minas era uma unidade de moeda da época, que equivalia a aproximadamente 34 quilos de prata, o que era mais ou menos o equivalente
a 16 anos de salário. Você imagina, alguém pega o teu salário, faz uma continha vezes 12 para chegar no salário do ano, depois faz uma continha vezes 16 para calcular 16 anos e te entrega tudo de uma vez. O que você vai fazer com esse dinheiro? E aí o Senhor te entrega isso e vai embora. Então é uma quantia muito grande de dinheiro. E ali, Jesus, o texto começa dizendo, Jesus está indo para Jerusalém. Onde Jesus foi morto? Em Jerusalém. Então essa é uma caminhada final de Jesus com os seus discípulos. E nessa caminhada final, ele vai deixando algumas lições sobre o fim da vida. São as últimas mensagens, são os últimos ensinamentos. É aquilo que no estudo da Bíblia nós chamamos de escatologia, o estudo do fim. Então, sabendo disso, a gente consegue entender um pouquinho melhor o evangelho de hoje. Jesus está deixando uma mensagem final aos discípulos antes dele morrer. E nessa mensagem final, ele diz o que nós devemos fazer quando alguém nos confia algo. Essa é a mensagem. Alguns pegam aquilo que foi confiado e guardam, outros multiplicam. E então o Senhor volta e começa a julgar cada um por aquilo que fez com aquilo que foi confiado. Bom, nós podemos fazer várias analogias aqui nesse texto. Santo Agostinho, lá no século IV, dizia que o cristão precisa saber diferenciar a boa vontade da vontade boa. Qual que é a diferença disso? Boa vontade é uma boa intenção. Todo mundo tem boa intenção. Todo mundo acha que está fazendo o certo. Poucas pessoas fazem o errado de propósito. A maioria das pessoas age incorretamente porque está guiado por má orientação, por ideias ruins. Então Agostinho diz, boas intenções tem aos montes. O problema, o difícil, é ter a vontade boa. O que é a vontade boa? É eu ser convicto em fazer o bem para levar as pessoas a Deus. Veja a diferença. Boa vontade eu posso ter um monte. Agora vontade boa, convicção de fazer algo para trazer as pessoas para Deus, isso já é mais difícil. E o que o Senhor está nos dizendo nessa palavra é o seguinte: a quem muito é dado, mais ainda será dado. Em que sentido? Em dons, em bênçãos, em graças. E aqui nós temos um ensinamento curioso. Perceba que o Senhor não julgou os seus servos pela boa intenção, julgou pela ação. O Senhor não chegou e perguntou, o que vocês pensaram em fazer com tanto dinheiro? Não, Ele julgou pela ação, é pelo agir que nós seremos julgados. É por aquilo que a gente faz, e não por aquilo que a gente pensa que poderia ter feito. É pela ação. Portanto, o julgamento de Deus não é sobre a intenção, é sobre o agir. E aqui, a filosofia pode nos ajudar um pouco a direcionar bem a nossa vida. Lá na filosofia grega, Aristóteles criou um conceito que depois a igreja incorporou, que era o conceito de virtude. A virtude, diz Aristóteles, é o equilíbrio entre o excesso de alguma coisa e a falta de alguma coisa. Por exemplo, coragem é uma virtude. A coragem é o equilíbrio entre duas coisas. É o equilíbrio entre o excesso de coragem, que é a imprudência, e a falta de coragem, que é a covardia. Aristóteles diz que bom mesmo é o meio termo, porque coragem demais atrapalha. Veja no trânsito, pessoas que vão para as estradas com coragem demais cometem acidentes. Eu tenho certeza que vai dar, não deu.
Excesso de coragem gera imprudência. Falta de coragem gera covardia. Tem hora que a gente precisa agir. Se eu não tenho coragem nas horas que eu preciso ter, também não é bom. Então Aristóteles diz: siga o meio do caminho, o equilíbrio entre as duas coisas. E conforme eu vou mantendo a minha virtude, um dia sim, outro dia também, eu vou me tornando uma pessoa confiável. Percebe que as pessoas em quem nós confiamos são pessoas equilibradas, são pessoas que todo dia parecem agir da maneira certa. Não sei se você convive com pessoas desequilibradas. Eu até trabalho com algumas. Talvez você também. Qual é o problema da pessoa desequilibrada? Ela é um dia de um jeito, outro dia de outro, outro dia de outro. Você nunca sabe o que esperar. Por isso Aristóteles diz: nós só conseguimos confiar em pessoas virtuosas. Por quê? Porque eu sei mais ou menos como essa pessoa vai estar amanhã. E conforme a virtude vai sendo mantida, repetida, reforçada, ela se torna um hábito. O que é um hábito, meus irmãos? Aquilo que nós fazemos todos os dias. E é isso que o Senhor está nos convidando a fazer: construir bons hábitos, para que eu possa pegar aquilo que foi confiado a mim e usar bem. Veja, Deus nos confia uma série de dons, uma série de graças. O que eu tenho feito com isso no meu dia a dia? Porque o meu serviço a Deus não é um serviço extraordinário. Não, nós servimos a Deus nos hábitos, no cotidiano. É ali no dia a dia, na minha vida cotidiana. Lá na filosofia grega, Platão, que foi professor de Aristóteles, dizia que existem 4 virtudes que nós devemos praticar para viver bem. A primeira é a prudência. Prudência, o bom discernimento. É um ótimo hábito para nós termos, né? A prudência, uma virtude. A segunda, justiça. Dar a cada um o que lhe é devido, ser justo. Terceira virtude, a fortaleza, ter firmeza diante das dificuldades. A quarta virtude, a temperança. Quando isso se transforma em hábito, prudência, justiça, fortaleza, temperança, é no nosso dia a dia que a gente vai agindo de modo virtuoso e a gente vai conseguindo viver melhor. São Tomás de Aquino disse que o cristão tem que ter 3 virtudes, que ele chama de virtudes teologais, as virtudes que levam a Deus: a fé, a esperança e a caridade. Fé, crer em Deus. Esperança, confiar em Deus. E a caridade, que é o amor ao próximo. É interessante porque no grego, caridade é um dos significados para amor. A igreja, quando defende a caridade, ela diz que é fazer o bem pelo outro, não por pena, mas para que o outro, ao receber aquele bem que eu fiz, se lembre que Deus existe. Veja, isso é muito profundo, hein? Não é só fazer o bem por fazer o bem, é fazer o bem por alguém, para que naquele momento de sofrimento, a pessoa se lembre de Deus. Isso é caridade. Não é simplesmente dar, é fazer algo que lembre de Deus. Então, quando as virtudes se transformam em hábito, aí eu começo a usar bem os dons que Deus me deu. E lá no finalzinho, o versículo 26 diz: a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Aqui Deus não está falando de bens materiais, mas de graças, de dons. Aquele que já possui e usa bem, terá mais ainda. Os dons são desenvolvidos pela ação. Eu me lembro uma vez de um jovem que dizia a mim: professor, nos tempos que eu dava aula de filosofia em colégios, faculdades, dizia: professor, eu quero ser um grande guitarrista. E eu fiz a ele uma pergunta óbvia: você toca guitarra? E ele disse: não. Então quando você vai começar? Porque eu só aperfeiçoo algo fazendo.
Os dons, a mesma coisa. As graças de Deus, a mesma coisa. E assim diz o Senhor: aquele que nada tem será tirado, até mesmo o que tem. O que isso quer nos dizer? Quando eu não coloco em prática os dons que Deus me deu, esses dons atrofiam. Eu perco a graça, eu perco os dons, eu perco até mesmo o pouco que eu tinha, não de riqueza material, mas de dons de Deus. Portanto, meus irmãos, nessa celebração, peçamos a Deus a graça, a fortaleza de usar bem os dons que nos são dados. Que o nosso cotidiano, que o nosso agir, possa ser um reflexo de tanto que Ele nos confiou. Se nós soubéssemos os planos de Deus para nós, o quanto que Ele imagina que nós podemos fazer. Que esse seja um momento para a gente corrigir os hábitos que nos afastam dele e praticar aquilo que nos aproxima dele. Quando o Senhor voltar, como Ele nos encontrará? Fazendo bom uso das riquezas que Ele nos confiou, ou mau uso daquilo que Ele nos deu? Essa é a mensagem desta palavra. O Senhor está indo para Jerusalém, e Ele diz aos seus servos: façam bom uso das graças recebidas, para que vocês tenham mais, porque o pouco de Deus multiplica, mas quando mal utilizado, até isso nos será tirado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos ao Senhor as nossas preces.